nós vamos ler o capítulo 12, mas depois passaremos por mais uma leitura. Você gosta da palavra? Então eu vou falar para você. Eu não tinha paixão pela palavra, não tinha mesmo. Eu nem sabia que isso daqui podia me fazer tão bem quanto fez, né? Então é só experimentar, você tem que experimentar. Sabe quando você, uma amiga fala assim, nossa, eu fui num lugar e eu achei incrível, mas se você não for lá e comprovar, como que você vai ter certeza se é bom ou se não é? Você tem que ir. Peraí, deixa eu botar um pouco mais de luz. Isso. Então, é assim, recomendações, a leitura. Mas não é uma leitura comum, é aprendizado. Deixa eu ver se aqui em Coríntios. Vamos ler a sabedoria de Deus hoje, porque ele fala uma coisa maravilhosa, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, mas fica aí, porque primeiro nós vamos lá em Provérbios 12. Esse é o nosso compromisso de aprender. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E no 12 tem alguns versículos incríveis, e aí eu vou deixar marcado aí para você. Então, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido. A esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são como uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades.
O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sabedoria, mas os tolos anunciam sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Parece estranho, mas eu vou te falar. Meu convite é: comece a sua leitura. Põe a palavra nos seus afazeres. Sabe por quê? Porque pelo som que você emite, a palavra, Deus criou o mundo com a palavra, haja luz e ouve. Então a palavra dita, a palavra vai contaminando todo o seu, quer dizer, contaminando, assumindo como energia positiva todo o seu corpo. Vai impregnando as suas células com essa palavra dita. Todo o seu corpo absorve isso que você está emitindo de som. E esse som da palavra faz você ter uma vida boa. Muito boa. Muito boa. Acredite. Sabe quando você... tem um aqui sobre mãe. Já que a gente teve o Dia das Mães no domingo, eu acho que bem que ficava bem. Eu ia ler eu ia ler aqui em Coríntios a sabedoria de Deus, mas eu acho que seria até prudente a gente ler hoje. Vamos ler hoje sobre mãe, que também tá... vamos ler sobre mãe. Cabe bem essa homenagem pelo Dia das Mães, porque ser mãe não é aquela que pare, mas aquela que cuida, transforma e guia e dá destino à sua cria. Ele coloca assim: o hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente.
assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem as 3 coisas: fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Está em 1 Coríntios 13 para você reler e marcar os versículos que mais fazem sentido para você. O maior delas é o amor. Vejo você amanhã.